Já são 11 horas, eu acho que vamos manter a pontualidade, podemos iniciar, já temos mais de 40 pessoas conectadas e continuam se conectando. Eh, Bom, então eu vou iniciar a apresentação em espanhol. Só um minutinho. Buenos dias e buenas tardes a todos. Muitas graças por participarem desse webinário. Hoy temos um invitado, é um gusto estar aqui com todos vocês em este reinicio de apresentações e contenido para a rede de referencistas, que é uma rede muito especial de bibliotecários que trabalham diretamente com a referência, com búsquedas, com investigação em saúde. Então, é um gosto receber nosso colega, Gessner Francisco Xavier Júnior. Gessner vai falar em português, pero vai falar despacito. Já falamos acerca de esto. Gessner é doutor em Ciência da Informação por la Universidade Federal de Minas Gerais e realizou um estágio de pós-doc na Universidade Federal de Paraíba, que é um estado de Brasil. É graduado em biblioteconomia, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, e especializado em gestão de pessoas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente é bibliotecário da Universidade Federal de Minas Gerais e tem também uma empresa que é Scoping, que é de consultoria bibliotecária em saúde. Muitíssimas graças, Gessner, por aceitar nossa invitação. Eu vou falar rapidamente em português, pero depois passaremos ao português. E graças a todos por participarem. Esta gravação estará gravada na área de la red de la Biblioteca Virtual em Saúde e também estará com a apresentação e a gravação em vídeo. Muito obrigada a todos por participarem. Nós hoje temos um convidado, estamos reiniciando as apresentações e conteúdos da rede de referencistas. É um prazer estar com todos vocês aqui novamente. Eu sou Rosimeire, sou bibliotecária da Bireme e coordeno essa rede na Bireme, que é uma rede com outras redes também de pessoas que trabalham com pesquisa, com investigação, com produção de literatura científica, e é uma grande honra. Estamos muito agradecidos, Gessner, por você ter aceito o nosso convite. O Gessner é doutor em Ciência da Informação pela UFMG, e realizou um pós-doc na Universidade Federal da Paraíba, graduado em Biblioteconomia pela UFMG, especialista em Gestão de Pessoas pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é bibliotecário da Faculdade de Medicina da UFMG e tem uma consultoria bibliotecária em saúde. Bom, Gessner, eu vou parar de compartilhar aqui, só um minutinho, para você compartilhar a sua apresentação e o tempo é todo seu. Todos que precisarem fazer perguntas podem utilizar o chat e aí, ao final, nós também abriremos, caso necessário, e também passaremos as perguntas. Muito obrigada a todos. Prontinho, Gessner. Olá, bom dia. Por gentileza, você pode confirmar se está vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Bom, mais uma vez, muitíssimo bom dia. Inicialmente quero agradecer ao convite ao pessoal da Bireme, na pessoa da Rose. A ideia de hoje é apresentar um pouco da nossa experiência de como que a gente tem apoiado acadêmicos, pesquisadores e profissionais de saúde na produção de evidência científica dentro de uma biblioteca universitária. Eu trouxe uma apresentação nesse dashboard, então, ao longo da minha fala, eu vou ampliando o zoom, diminuindo o zoom. A gente tem tentado fugir um pouco do PowerPoint, mas a gente acaba sempre voltando nesses recursos. O objetivo da minha fala
É basicamente compartilhar experiências a fim de fortalecer a atuação bibliotecária em saúde e apresentar alternativas práticas para superar alguns desafios que nós temos em relação à formação acadêmica e atuação profissional. A Rose já me apresentou no início, eu sou o Gessner, eu sou bibliotecário e a minha fala ela vai ter como referência a experiência que a gente tem tido ao longo dos últimos anos na biblioteca da Faculdade de Medicina da UFMG. Como ponto de partida da minha fala, por que nós estamos aqui hoje? Esse webinar, ele integra o calendário anual de treinamentos da BIRAME, que tem como objetivo fortalecer a rede BVS e, especificamente, a rede de referencistas. Se você ainda não conhece ou não participa da rede BVS, nós temos um site que é super informativo, tem informações a respeito da rede, as metodologias, produtos, serviços, o modelo BVS, LILAC, DEX, iniciativas de capacitação como essa que nós temos hoje. Então, quem não conhece ou não participa da rede, é só dar um super Google Rede BVS, fatalmente já vai cair nessa página, lá tem todas as informações sobre a rede. Bom, em relação ao que eu vim falar hoje, a nossa agenda ela foi pensada em alguns tópicos, além dessa apresentação inicial, vou contextualizar a minha fala, tentando fazer uma interação do que eu vou falar com o contexto da minha atuação. Quero abordar também algumas especificidades e singularidades do serviço de referência nas bibliotecas universitárias de saúde. Posteriormente, vou apresentar como eu faço iniciativas de ensino, orientação e elaboração de estratégias de busca, mas a ideia é pensar também como que o bibliotecário pode contribuir na produção de evidências científicas de uma forma transversal, e para isso a gente precisa de superar alguns desafios que estão postos não somente na nossa formação acadêmico, mas também na nossa atuação profissional. Posteriormente, eu encerro a minha fala e a gente pode bater um papo, esclarecer eventuais dúvidas que surgirem ao longo do caminho. Como ponto de partida, a gente tem essa indagação que é pensar como que o bibliotecário pode contribuir na produção de evidências científicas. A gente precisa lembrar que tanto o acesso quanto o uso das melhores evidências em saúde é uma demanda premente tanto de acadêmicos, pesquisadores e profissionais de saúde. Embora o pessoal da saúde tenha essa demanda, a gente sabe que um dos grandes desafios atuais consiste justamente em buscar e recuperar evidências de qualidade, embora paradoxalmente haja um consenso que tanto o acesso quanto o uso das melhores evidências científicas disponíveis na literatura pode resultar na melhoria de eficácia, eficiência e equidade, não somente das intervenções de saúde em nível pessoal, mas também em relação a políticas, sistemas e serviços de saúde. Então, quando a gente pensa nessa ideia de tomada de decisão, a gente pensa que as evidências científicas, elas são recursos importantes, não apenas para subsidiar, mas também para qualificar todos os processos que são desenvolvidos no campo da saúde, e a partir daqui a gente já pode começar a pensar como que o bibliotecário ele pode contribuir nesse processo, fundamentalmente a partir dessas duas palavrinhas de acesso e uso, que está muito em voga e muito em torno do que a gente faz. É preciso considerar também que nem toda informação ela é uma evidência científica. Trouxe uma ilustração aqui, pensando que a gente tem informação em saúde para diversas finalidades, informações que são aplicáveis no contexto clínico, informações técnico-científicas desenvolvidas
nas instituições de pesquisa, universidades e faculdades. A gente tem evidências e informações para gestão dos serviços de saúde. A gente sabe que quando a gente conversa acerca dos atributos de qualidade das evidências, há uma discrepância muito grande, inclusive dentro dos principais desenhos metodológicos de estudos. A gente sabe que há uma diferença nesses atributos e a gente precisa ter essa clareza, que embora nem toda informação, ela conceitualmente é uma evidência científica, quando a gente está pensando na atuação bibliotecária nesse contexto, a gente está pensando principalmente aquelas evidências que têm o potencial de melhorar a condição de saúde, o segmento, a prevenção de doenças ou seu agravamento, procedimentos diagnósticos, enfim, a ideia é pensar naquelas evidências que têm o potencial de impactar de forma qualitativa a área da saúde. Às vezes parece um exercício um pouco utópico pensar como que um conhecimento científico desenvolvido no âmbito das universidades, por exemplo, ele tem uma implicação prática. Então a gente pode pensar a título de exemplificação como que as evidências científicas elas têm o potencial de não apenas de subsidiar e qualificar a tomada de decisão, mas também de ser uma espécie de equalizador dos cuidados na área da saúde. Se a gente lembrar da pandemia de Covid-19, ela além de ter enfatizado a importância do uso rápido das melhores evidências científicas disponíveis na literatura, ela trouxe consigo um novo conceito, que é o conceito de ecossistema de evidências, que é uma estrutura que tem como objetivo, basicamente, garantir que as pessoas, pesquisadores e profissionais tomadores de decisão estejam equipados com um aparato de recursos, de evidências principalmente, que tem qualidade variável para qualificar a tomada de decisão. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema de evidências, mais uma vez a gente está pensando em produção, tradução e uso, o que está em volta da nossa atuação nas bibliotecas universitárias. Apenas para exemplificar essa ideia do ecossistema de evidências, a Organização Mundial da Saúde tem pensado tanto nas evidências que são desenvolvidas nas instituições de ensino, por exemplo, quanto as evidências tácitas ou coloquiais, porque antes de tudo, se a evidência ela é global, a sua aplicabilidade ela é local. Então, quando a gente pensa em produção de evidência e atuação bibliotecária, a depender do contexto, pode ser que o trabalho ele seja mais aplicável no suporte, por exemplo, à busca de informação para pesquisadores, outras para profissionais, às vezes para usuários de serviços de saúde, seus acompanhantes e etc. Mas o que eu quero chamar a atenção especificamente nesse ponto é que o sistema de evidências científicas, ou essa ideia de que as práticas em saúde tenham como referência as melhores evidências científicas disponíveis na literatura, ela só se sustenta em função do sistema de comunicação e publicação científica e do trabalho, às vezes invisibilizado, dos bibliotecários no processo de indexação, busca, recuperação e disseminação. O que eu quero dizer com isso? Que, embora acesso e uso seja uma demanda premente do pessoal da saúde, os bibliotecários, se a gente for observar, eles trabalham de forma direta ou indireta. Esse trabalho bibliotecário tem um potencial de impactar todo o ecossistema das evidências em saúde. O que a gente costuma ver no nosso dia a dia é assim: nossa, mas eu só elaborei uma estratégia de busca, eu só ofereci uma orientação, eu só integrei uma equipe, validei uma estratégia. Nossa, mas eu só dei uma aula. Às vezes a gente tem uma percepção, essa partícula apassivadora só,
parece que ela limita um pouco a nossa atuação e limita também uma percepção crítica que a gente tem que ter acerca das reverberações desse trabalho no contexto da saúde. Então, seja de forma indireta, ou seja de forma direta, o trabalho bibliotecário ele tem esse potencial de impactar o ecossistema das evidências em saúde. Então, mais do que compartilhar experiências aqui, a minha proposta é de reforçar e demarcar o papel estratégico que os bibliotecários têm em todo o ciclo de produção das evidências científicas, seja na produção no âmbito das próprias instituições de ensino superior, seja no suporte bibliotecário para buscas de estudos em bases de dados, seja na normalização de publicações, na gestão de periódicos científicos, na disseminação, no uso, enfim. O rol de atuação do bibliotecário nesse ciclo de produção de evidências, ele vai de ponta a ponta e a gente precisa de reconhecer e demarcar o papel estratégico que a nossa atuação tem. Dito isso, Dito isso, a ideia de compartilhar essas experiências tem como base a minha atuação na biblioteca do Campo Saúde da UFMG. Trouxe uma foto aqui apenas para ilustrar a biblioteca originalmente da Faculdade de Medicina. Ela surgiu junto com a Faculdade de Medicina da UFMG, isso lá em 1911. Aqui tem uma foto do nosso primeiro prédio. Logo em seguida, esse prédio ele deu espaço a um novo que foi construído na década de 60 e que a gente utiliza esse prédio até os dias atuais. A biblioteca, que originalmente foi construída para ser uma biblioteca da Faculdade de Medicina da UFMG, atualmente ela atende o campus saúde, ou seja, é uma biblioteca que ela está é, integrada entre a Escola de Enfermagem, a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas da Universidade. Então, é uma biblioteca que atende não somente a Faculdade de Medicina, mas também Escola de Enfermagem, Hospital das Clínicas, e termina atendendo também o complexo hospitalar que fica no entorno destes prédios. A biblioteca do Campo Saúde da UFMG, ela tem bibliotecários dedicados ao suporte ao acadêmicos, pesquisadores e profissionais. Apenas de atendimentos individualizados, a gente tem uma média de 9 atendimentos dia, além das iniciativas de capacitação, oferta de cursos, treinamentos. Então, a minha fala, ela tenta sistematizar um pouco a experiência que a biblioteca tem tido desde lá a sua fundação na oferta de serviços de informação. Antes de apresentar especificamente a nossa realidade, é preciso pontuar que algumas especificidades do serviço de referência nas bibliotecas universitárias de saúde, elas podem ser influenciadas quando não condicionadas pelo contexto que a biblioteca está inserida. O sistema de bibliotecas da UFMG, por exemplo, ele é composto de 25 unidades e é como que se cada unidade tivesse a sua própria biblioteca. Nós temos uma biblioteca no Campo Saúde, que, como eu disse, atende a Escola de Enfermagem, Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas. Temos também uma biblioteca de farmácia, uma biblioteca de odontologia, dentre outras bibliotecas. Estou chamando a atenção para esse detalhe porque nem sempre a gente tem uma estrutura que suporte a disponibilidade de bibliotecários dedicados aos serviços de referência ou ao suporte aos pesquisadores. Então, a gente precisa levar em consideração, primeiro, que a organização acadêmica da instituição, seja faculdade, centro universitário ou universidade, é um fator que pode influenciar no formato da oferta dos serviços, porque a organização acadêmica pode influir no público, na natureza dos serviços que são ofertados, assim como a própria categoria
administrativa, se é uma biblioteca de uma instituição pública federal, estadual, municipal, se é de uma instituição privada, se é uma instituição confessional. A própria localização geográfica da biblioteca dentro do campus ou da unidade é um fator que pode ser levado em consideração nas especificidades do serviço que é ofertado. E por que essa é uma questão relevante? Na biblioteca do Campo Saúde da UFMG, por exemplo, a gente viu que é uma biblioteca que fica num complexo hospitalar da cidade, então a gente costuma receber também muitos acompanhantes de pacientes que estão sendo tratados, por exemplo, no Hospital das Clínicas, no João 23, que é um hospital de referência em traumatologia e eventos graves. Então, além do público que a gente já está acostumado de acadêmicos, pesquisadores e profissionais, a gente tem um público externo que é bastante numeroso e que termina demandando de serviços ou suportes diferenciados daqueles que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Essa pessoa não precisa de uma estratégia de busca, ela precisa de uma informação para compreender melhor, às vezes, a condição de saúde de um familiar, de alguém que ela esteja acompanhando. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um perfil plural, além do pessoal da saúde ter demandas específicas e altamente especializadas. Isso exige que a gente, enquanto bibliotecários, desenvolva uma série de habilidades técnicas relacionadas à saúde baseada em evidências, bases de dados, identificação de pesquisadores, elaboração de estratégias de busca, assim como uma série de habilidades comportamentais que elas são decisivas na forma como que a gente vai lidar com a oferta de serviços. No início eu estava brincando, nossa, mas eu só elaboro uma estratégia de busca. A ideia não é dourar a pílula, mas sim reforçar as valências dos nossos serviços e o papel estratégico que esses serviços têm e o potencial que eles têm de reverberar, seja de forma direta ou indireta, em todo o ecossistema em saúde. A gente sabe que é um desafio prático o desenvolvimento de habilidades técnicas, seja para elaboração de estratégias de busca ou saúde baseada em evidências, mas um ponto crítico também é o desenvolvimento de habilidades comportamentais, porque elas são decisivas para oferir valor aos serviços que nós ofertamos. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que nós conseguimos mobilizar estratégias para superar os desafios que a gente observa entre formação acadêmica e atuação profissional. No Brasil, especificamente, a formação do curso de biblioteconomia ela ocorre em nível de graduação e a especialização profissional ela acaba ocorrendo no próprio fazer profissional. Então, conforme você está atendendo um aluno, um pesquisador ou um profissional, é que aquela formação prática que a gente, ou uma formação técnica, ela está sendo desenvolvida. Então, dentre uma série de atividades que a gente pode pensar, como um trabalho relevante que a rede BVS faz, é da gente pensar nessas constituições de redes. A gente tem tido, por exemplo, no Brasil, uma conversa para tentar mobilizar uma rede nacional de bibliotecários de saúde, constituição de fóruns, como, por exemplo, junto à FEBAB, a gente tem uma comissão de bibliotecas de saúde. Então, como uma estratégia para superar esse desafio, parte um pouco da organização dos bibliotecários, de talvez se entenderem como uma classe profissional específica e não somente especializada, e partir para uma certa organização, e a partir dessa organização, enquanto rede, conseguir atuar de uma forma mais dedicada a propor estratégias para qualificar a atuação
de bibliotecários, basicamente a partir de iniciativas como essa de compartilhar experiências, de trocar ideias, de a partir das experiências internacionais, como por exemplo a Medical Library Association, que tem materiais informativos super interessantes acerca de desenvolvimento de competências ao longo da vida. Então, a gente tem boas práticas já preconizadas pela literatura internacional, que a ideia é a gente constituir e fortalecer essas redes de modo que a atuação profissional ela não seja muito solitária, como a gente costuma observar Brasil afora, mas que a gente tenha outros espaços, além, claro, desse trabalho super relevante que a BVS faz. Uma realidade que a gente tem na Biblioteca do Campo Saúde, que eu imagino que vocês tenham também em outros contextos, é que nas bibliotecas de saúde a gente acaba não tendo muito espaço para aquele serviço de referência tradicional. A gente costuma brincar que a gente tem um serviço de suporte aos pesquisadores, quando a gente está usando o termo pesquisadores para incluir tanto acadêmicos, pesquisadores, quanto profissionais de saúde. A gente está considerando docentes, técnicos, todo mundo num rol de pesquisadores. Por que a gente termina trabalhando com essa ideia de suporte aos pesquisadores em detrimento do serviço de referência? Não é para desqualificar todo o arcabouço teórico-metodológico do serviço de referência, mas apenas uma nomenclatura para tentar demonstrar que, nesse contexto, o que a gente faz efetivamente é suporte a pesquisadores de formas distintas. O grande ponto é como que a gente consegue definir e negociar os nossos papéis, como que o bibliotecário ele vai contribuir na produção dessas evidências científicas no contexto das instituições de ensino superior. As demandas que nós temos, imagino que sejam demandas semelhantes às demais bibliotecas, com maior ou menor grau. A gente tem demandas diversas, mas a gente pode classificar essas demandas de suporte aos pesquisadores, primeiro, com suporte para a identificação de pesquisadores, de demandas de como criar e atualizar um currículo Lattes, ORCID, Research ID, Scopus ou Google ID, demandas relacionadas à escrita e publicação científica, desde como localizar uma norma da ABNT, como fazer uma citação, como lapidar uma escrita. Agora, com a emergência da inteligência artificial, a gente tem tido demandas de outras naturezas, de como que a inteligência artificial ela pode apoiar o desenvolvimento e a escrita científica, até que ponto essa é uma questão legítima, que configura plágio. Então, essa é uma outra natureza de demanda que a gente recebe frequentemente. Dúvidas e questões relacionadas a métricas de produção científica, desde mapeamento desses indicadores até localização de periódicos para publicação, como que a gente aumenta a visibilidade de pesquisas. Então, todas essas questões são demandas ou serviços formalmente ofertados pela biblioteca. Vale destacar ainda gerenciamento de revisões com Ryan, Covidence, Excel, gerenciamento de referências com EndNote, Mendeley, Zotero, gestão de dados de pesquisa e, por fim, busca de estudos em bases de dados, que em muitas bibliotecas costuma ser o carro-chefe do serviço de referência em alguns contextos e algum contexto da própria biblioteca em si. Como no contexto das bibliotecas universitárias, esse costuma ser o carro-chefe, que é o nosso caso, eu vou mostrar como que a gente tem feito para organizar o nosso serviço, para que a gente consiga valorizar o que a gente faz e ressaltar o papel estratégico que os bibliotecários podem ter nesse contexto de produção de evidências a partir do suporte para a busca de estudos em bases de dados. Então, a pergunta que fica é como que a gente tem feito isso
na biblioteca do Campo Saúde da UFMG. É claro que não há nenhuma novidade em relação ao que as demais bibliotecas utilizam. De forma geral, a gente trabalha colocando a mão na massa, elaborando estratégias de busca ou ensinando através de aulas, palestras, cursos e treinamentos. A seguir, eu vou destacar quais estratégias de ensino a gente tem utilizado que têm sido mais assertivas. Há alguns anos, uma colega bibliotecária dedicou seu mestrado a estudar até que ponto essas iniciativas de capacitação ofertadas pela biblioteca elas são efetivamente assertivas, porque é uma questão que nós tínhamos. Nós vamos numa turma, a gente dá uma aula sobre estratégias de busca, por exemplo. No dia seguinte, nós temos essas 30 pessoas que participaram da aula demandando de um suporte personalizado. Não que a biblioteca não esteja ali para isso, mas nós tentamos mudar um pouco a forma com que esses treinamentos são ofertados para que a gente tenha treinamentos mais assertivos para que os alunos dominem o kit básico de pesquisa e consigam ter os elementos básicos para transformar perguntas de pesquisa em estratégias de busca para demandas práticas do dia a dia. E, por fim, como que a gente tem trabalhado no sentido de orientação, seja individual, ou em grupo, ou por meio de curadoria de dados, que é uma coisa interessante que as bibliotecas universitárias de saúde também precisam avançar. Então, no rol desses serviços que são comumente ofertados pela biblioteca, por isso que eu estava brincando que mais do que um serviço de referência, o que a gente tem tentado ofertar é um serviço de suporte aos pesquisadores, basicamente a partir de serviços de identificação de pesquisadores, escrita e publicação científica, identificação de métricas de produção científica, gerenciadores de referências, gerenciadores de revisão, gestão de dados de pesquisa e busca em bases de dados, que é o que a gente vai abordar aqui. Uma coisa que tem gerado particularmente certa preocupação ao longo dos últimos anos é que, embora o bibliotecário ele tenha uma expertise que vai sendo desenvolvida para elaboração de estratégias de busca, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade em determinar os limites e alinhar até que ponto vai um serviço e quando a consulta ao bibliotecário para a busca de estudos em bases de dados, ela exige outras contrapartidas. Então, vou demonstrar aqui como que a gente tem tentado desenhar esse serviço, discutindo basicamente política, processo e procedimento. A primeira coisa que a gente tem desenvolvido e que está em discussão para implantação neste ano é o desenvolvimento de uma política de serviço. Essa é uma coisa muito curiosa, porque o pessoal que trabalha com processamento técnico, por exemplo, eles historicamente estão mais acostumados a terem políticas de serviço, seja uma política de indexação, por exemplo, seja políticas relacionadas à inserção de dados, avaliação de estudos, etc. E parece que o pessoal da referência acabou ficando tão concentrado na prática do serviço, lá na linha de frente, que a gente acabou esquecendo um pouco da relevância de ter políticas de serviço formalmente constituídas, primeiro, para alinhar expectativas, e segundo, para reposicionar o suporte bibliotecário no contexto das instituições de ensino superior. A política que a gente está construindo, ela possui esses elementos, eu vou destacá-los a seguir para vocês. Nós temos uma visão geral, que a gente vai explicar como que o serviço, o que a gente oferta. A gente
destaca também o tempo necessário para a realização do serviço, porque a gente sabe que a demanda de todo mundo, ela é emergencial, mas como a gente não faz acepção de pessoas, a gente precisa de organizar uma fila. A gente sabe que a gente precisa estabelecer requisitos para o agendamento, requisitos, perdão, para o agendamento e normas para atendimento. A gente precisa de estabelecer as modalidades de atendimento dessa consulta ao bibliotecário e diretrizes gerais dessa política de serviço. Como que isso tem sido pensado? Aqui, inspirado lá no manual da Cochrane, eu trouxe uma visão geral do serviço que tem como objetivo deixar público essas informações e alinhar essa política de serviço com a direção da Faculdade de Medicina, a direção da Escola de Enfermagem, e também a própria direção do sistema de bibliotecas da UFMG, para que essa política não seja somente uma política de trabalho, mas uma política que reposicione esse serviço de suporte no âmbito da universidade. Daqui a pouco eu vou destacar alguns pontos específicos. Então, o objetivo dessa política é alinhar expectativas e deixar cristalino quais são os serviços que a biblioteca potencialmente oferta quando o assunto é busca de estudos em bases de dados. Então, nós estamos disponíveis e preparados para orientar autores em relação à busca, planejar processos de pesquisa, desenvolver estratégias, salvar e compartilhar resultados, fornecer orientações para normalização, localização de texto completo de estudos, aconselhar ou botar a mão na massa para utilizar o Ryan, o Confidence, o EndNote, o Mendeley, enfim. Aqui a gente pontua uma visão geral dos serviços que são ofertados quando o assunto é busca de estudos em bases de dados. As bibliotecas internacionais, elas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, elas costumam trabalhar com um serviço de um modelo baseado em camadas. A gente tem um suporte básico e um suporte avançado. Antes de mostrar o que pensando na nossa política, trouxe um exemplo da Universidade de Ottawa. O serviço de suporte, então, ele é ofertado em dois níveis. O primeiro, que é um serviço de reconhecimento, e um segundo, que implica coautoria, ou seja, participação do bibliotecário, seja na equipe de síntese ou de produção de uma de síntese, a participação do bibliotecário em equipes de síntese de evidências ou de revisões sistemáticas, por exemplo. Então, nesse serviço baseado em camadas, num primeiro momento, o suporte inicial para orientações sobre quais bases pesquisar, aconselhar sobre o gerenciamento de referências e citações, tudo isso estaria incluso nesse serviço de reconhecimento. A atuação como coautor implicaria, por exemplo, elaboração de estratégias de busca, remoção de duplicatas, busca de literatura cinzenta, redação da seção de métodos e, especificamente, a elaboração de estratégias de busca. Comentei anteriormente que a gente era importante alinhar essa política de serviço institucionalmente, justamente para que crie-se uma cultura na nossa comunidade, que a participação do bibliotecário ela ocorre, por exemplo, nesses dois níveis, e que, a depender do serviço demandado pelo aluno, o pesquisador ou o profissional, isso pode implicar uma coautoria ou outras contrapartidas para a biblioteca. Se a gente for observar a nossa realidade das bibliotecas, esse serviço que na Universidade de Ottawa, por exemplo, eles implicam coautoria, é um trabalho que a gente está acostumado a fazer de tradução de estratégias de busca, remoção de duplicatas. Mas agora, será que essa participação do bibliotecário, ela implica coautoria? Trouxe um quadro aqui
do ICMJE, ou seja, da organização que trata das famosas normas de Vancouver, que apresenta algumas descrições de funções ou de papéis que comumente são desenvolvidos na concepção de artigos ou trabalhos técnico-científicos de forma geral. Quando a gente analisa a série de itens sobre concepção, sobre pesquisa, metodologia, trabalho com softwares, com bases de dados, a gente vê que a atuação bibliotecária ela está presente em diversos contextos, seja da concepção, da busca, da análise de dados, da preparação do manuscrito para a publicação. Se a gente for considerar, por exemplo, o Prisma e anotar os requisitos para a descrição de um artigo, boa parte do que está descrito ali são competências ou são partes que o bibliotecário ajuda. Aí o ponto é, até que ponto é uma ajuda e até que ponto é um serviço e quando exige a participação bibliotecária em termos de coautoria, por exemplo, e por que que isso é relevante. Ou seja, por quais motivos é importante que o bibliotecário pleiteie esse lugar de reconhecimento junto às equipes de pesquisa. Mas toda estratégia de busca elaborada pelo bibliotecário, ela vai ser passível de dividir com a autoria? Não necessariamente, mas a gente precisa de pensar numa política de serviço que contemple esses elementos para, inclusive, contemplar a participação dos bibliotecários. Por que que a autoria ela é um aspecto relevante? Porque além da autoria ela conferir um crédito, a participação bibliotecária nessas equipes, ela tacitamente reposiciona politicamente a atuação do bibliotecário. Há alguns anos assisti uma palestra da bibliotecária Ana Virgínia, da Biblioteca Nacional Brasileira, que ela falava mais ou menos assim: olha, eu estou cansada de ser lembrada somente na lista de agradecimentos, porque eu sou uma bibliotecária pesquisadora e tenho competência técnica para ser citada na lista de referências. Quando eu escutei aquilo, isso me deu um clique e falei, uai, por que não os bibliotecários de saúde também não pleiteiem esse lugar? Se a gente for observar, a pessoa trabalha com mestrado, vai para o doutorado, além de competência técnica do fazer científico, à medida que a gente pleiteia este lugar, a gente começa a discutir com os pesquisadores em pé de igualdade, claro, reconhecendo os saberes e competências de cada um. O pesquisador, ele é especialista na área dele, enquanto eu sou um bibliotecário especialista em busca. Então, mais do que uma questão relacionada ao ego acadêmico, ao alimentar o Lattes, a participação bibliotecária, né, em equipes de revisões e síntese de evidências, ela pode ter implicações para além dessa questão utilitarista que eu acabei de comentar. Então, a coautoria ela deve ser entendida como um mecanismo de valorização técnica e política da ação bibliotecária, porque ela efetivamente reposiciona a biblioteca nesse contexto. Outra possibilidade que a gente costuma discutir e experimentar no nosso dia a dia é a seguinte: a participação do bibliotecário ela ocorre em grupos de pesquisa ou em projetos de pesquisa que são financiados. No rol do centro de custo desse projeto, é possível que haja alguma contrapartida para a biblioteca? A gente sabe que as bibliotecas historicamente têm um problema de recursos, de financiamento, então por que não os bibliotecários de referência integrarem as equipes e como contrapartida desses financiamentos, a gente ter subsídios, recursos ou financiamento para as bibliotecas. Trouxe a título de exemplificação o que a Universidade de Duke, uma das principais universidades do mundo,
tem feito quando o assunto é participação de bibliotecários em sínteses ou revisões de evidências. Abre aspas para eles. Dada a experiência e o significativo comprometimento de tempo envolvido neste trabalho, é política da instituição que a contribuição dos bibliotecários seja reconhecida como coautoria de manuscrito. Logo, espera-se que os pesquisadores que enviarem solicitações de pesquisas abrangentes de literatura para projetos com financiamento, que seja reconhecida o esforço da biblioteca neste contexto. É claro que isso, na nossa realidade brasileira, por exemplo, ou na realidade de outras bibliotecas latino-americanas, vai depender do contexto que a biblioteca está inserida, da natureza da instituição, mas esses acordos institucionais, eles são relevantes, como eu disse diversas vezes, para reposicionar o nosso serviço para além da partícula passivadora de só elaborar uma estratégia, só oferecer um aconselhamento, só oferecer um treinamento. Então, a ideia é pensar até que ponto ou como a gente pode se organizar para que esse serviço, que é um serviço importante e legítimo da biblioteca, normalmente ofertado sem nenhum custo, claro, pela natureza da instituição que ela está inserida, uma instituição de ensino, mas isso não inviabiliza a possibilidade de nós pensarmos em contrapartidas técnicas que têm reverberações na percepção pública que as pessoas têm da atuação dos bibliotecários. Então, acho que a ideia desse webinar é mais nesse sentido, né, de compartilhar experiências para fortalecer, para a gente refletir, avaliar cenários e discutir possibilidades para fortalecer a atuação bibliotecária enquanto classe profissional. Voltando aqui, então, para a nossa política de serviço, é importante que ela contemple também o tempo necessário que a pessoa precisa se organizar para demandar da biblioteca. Todas as demandas são urgentes, todo mundo quer um atendimento para ontem, então a pessoa precisa entender que esse processo ele pode demorar algumas semanas de espera, normalmente um mês na nossa realidade, dada a alta demanda que nós temos. A gente precisa também de lançar mão de requisitos para agendamento, seja até agendamento online, seja de estratégias para receber o protocolo de revisão. Na nossa biblioteca, a gente trabalha com um formulário de busca, que daqui a pouco eu mostro para vocês. É um formulário de busca simples, no qual a pessoa preenche uma primeira parte com pergunta de pesquisa, os critérios de elegibilidade para inclusão e exclusão, quais bases ela pensou em trabalhar, o DOI ou o PMI de citações que ele espera encontrar na busca, e no segundo momento a gente preenche o formulário com a estratégia e as demais orientações para acesso aos resultados. Pensando em termos de política ainda, as modalidades de atendimento elas precisam ser contempladas, se é um atendimento presencial, se ele é virtual, se ele é síncrono, se ele é assíncrono, assim como normas gerais de atendimento, que a gente sabe que, infelizmente, a pontualidade não é uma virtude comum, então a gente precisa de pensar, inclusive nessa questão, né? Como a gente termina trabalhando com atendimento individualizado e horário agendado, é, um atraso sem justificativa pode implicar um cancelamento, um reposicionamento da pessoa para o final da fila. Então é importante que a política contemple também esses elementos, assim como questões gerais do esforço que a instituição e os pesquisadores possam fazer para incluir a biblioteca e os bibliotecários nos subsídios de pesquisa. Ao término da minha fala, a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso.
Do ponto de vista operacional, então, eu falei de como que a gente se organiza em relação a uma política de serviço para a oferta do serviço e o que que a gente tem tentado fazer para valorizar as nossas valências. Agora eu queria chamar a atenção de como que a gente se organiza em termos do processo para a execução desse serviço. Há alguns anos nós realizamos um mapeamento de processos, a gente tentou fazer aquele diagrama de fluxo para tentar identificar gargalos e onde que a gente poderia otimizar o nosso tempo. Para facilitar, eu trouxe aqui no formato de uma lista como que a gente tem atuado quando o bibliotecário ele é convidado para participar de uma equipe de revisão sistemática, por exemplo. Esse serviço ele tem algumas etapas, então no atendimento inicial a gente alinha a participação do bibliotecário na revisão. Como que o bibliotecário vai contribuir? Do registro ou da definição da pergunta e registro do protocolo até a preparação do manuscrito para a publicação, como que a gente vai receber o protocolo da revisão, aqueles estudos sentinelas. Então, feito esse alinhamento inicial, a gente realiza uma reunião de alinhamento. Num segundo momento, a gente elabora uma estratégia de busca preliminar e envia para validação dos pesquisadores. Após a devolutiva, se necessário, nós realizamos ajustes nessa estratégia. Posteriormente, a gente adapta a estratégia de busca para as demais bases e segue aquele fluxo de exportar as referências, fazer o upload delas no Ryan, por exemplo, orientar a equipe a como proceder na seleção, posteriormente localização do texto completo, busca de literatura cinzenta, acompanhamento ou envio de orientações para a redação do processo de busca dos estudos, elaboração do diagrama de fluxo, enfim. De ponta a ponta, como que o bibliotecário ele vai contribuir nesse processo da revisão sistemática. É importante também que nessa conversa de alinhamento, a gente tenha previsto também estratégias para mapear até a publicação da revisão, porque às vezes a gente termina contribuindo em várias etapas, a gente, por uma série de fatores, a gente perde a mão, perde às vezes a organização das contribuições que a gente tem tido, então nesse alinhamento a gente precisa de pensar em estratégias para acompanhar a publicação efetivamente em todas as etapas. Então, para isso funcionar, nós desenvolvemos um procedimento operacional padrão que prevê tanto aspectos relacionados ao atendimento, aspectos relacionados à busca propriamente dita, a forma com que a gente envia os resultados e uma coisa que é muito difícil de fazer, que é o serviço de pós-venda, não somente das revisões que o bibliotecário atua como coautor, mas também nas buscas do dia a dia. Historicamente, nas bibliotecas, a gente entende o silêncio como um termômetro de satisfação, ou seja, você realizou um atendimento, elaborou uma estratégia de busca. Se o pesquisador não falar nada, a gente entende que ele gostou, ficou satisfeito. Se ele retornou, é porque não tem pontos a serem ajustados. Mas né, a gente tentou, dentro desse serviço, incluir também possibilidades de pós-venda. É claro que não é longitudinal, mas após uma semana do atendimento, a gente manda um e-mail automático perguntando: e aí, os resultados foram satisfatórios? Precisa de uma nova busca? Precisa de. Então, embora isso gere outros serviços para a biblioteca, e a gente sabe que quando a gente soma esse serviço a todos os outros, pode ser que isso gere um embaraço na dinâmica do serviço. À medida que a gente abre uma janela, você fica mais próximo do aluno, demonstra disponibilidade, essas questões acabam conformando uma percepção mais positiva em relação à atuação bibliotecária e acaba também ajudando para desmistificar um pouco a percepção pública que, infelizmente, as pessoas têm
em relação à nossa profissão. A gente tem aqui um exemplo de como que a gente registra um histórico de busca, então isso facilita a a execução de um procedimento operacional para padrão relacionado à busca, um documento simples que a gente registra os dados de autoria, pergunta de pesquisa, critérios de elegibilidade, filtros e limites que serão aplicados à busca, quais bases foram selecionadas para a pesquisa a partir daquela pergunta. eh, então, a gente costuma incluir não apenas as bases de dados bibliográficas, mas outras fontes relevantes como pré-prints, bases de ensaios clínicos, bases de anatomia, fisiologia, patentes. Então, a gente tenta deixar um formulário mais completo possível. Depois a gente deixa descrito como que a busca foi planejada, como que os operadores booleanos foram combinados. Posteriormente, a gente descreve os descritores, as palavras-chave utilizadas na busca, e a gente deixa aqui o detalhamento das estratégias de busca, tanto um detalhamento da busca por linha, quanto um detalhamento da estratégia já consolidada. A gente deixa um espacinho também para registro da estratégia para busca de literatura cinzenta e um diagrama de fluxo para que, nos casos de revisões que o bibliotecário não participe como coautor, o pessoal já tenha ali no próprio formulário condições de irem registrando esse documento. Essa é uma questão que é simples, mas que facilita muito o nosso trabalho, porque em última análise, esse formulário de busca, ele é uma memória do que foi feito, então ele é relevante administrativamente, para que a gente consiga ter estatísticas de busca ao longo do ano, mas também tem uma memória que facilita não somente o registro da busca, mas posteriormente aqui a gente tem todos os elementos necessários para os pesquisadores relatarem o processo de busca e seleção dos estudos nas bases de dados. Então, aqui eu fechei a minha fala de como que a gente tem tentado se organizar para que a consulta aos bibliotecários em bases de dados seja uma consulta mais organizada e efetiva, e de modo que a gente realce não apenas o nosso conhecimento técnico, mas que de fato reposicione o bibliotecário no contexto dos serviços de saúde de forma geral. Vou rapidamente discorrer agora como a gente tem feito em relação ao ensino de buscas de estudos em bases de dados. A primeira questão é reconhecer que a busca de estudos, ela é antes de tudo um processo e que a elaboração de estratégias de busca é apenas uma das etapas do processo que começa lá com a definição da pergunta de pesquisa, definição das bases de dados que serão buscadas, levantamento dos descritores e palavras-chave, elaboração de estratégias de busca, gerenciamento de referências. Então, infelizmente, a gente não consegue, em uma única aula, ofertar todas essas informações aos alunos. O que a gente tem feito, que tem dado muito certo, são oficinas mais práticas para que os alunos dominem o kit básico de pesquisa, que é um termo ótimo que foi cunhado pelo pessoal da BRM, para descrever os operadores e recursos básicos para elaboração de estratégias de busca. Então, nessas oficinas, a ideia é que o aluno já saia de lá com um domínio básico desses elementos e que, a partir dali, ele consiga reconhecer os elementos centrais para que ele consiga efetivamente transformar perguntas de pesquisa em estratégias de busca e minimizar os principais erros que nós temos ao elaborar estratégias. Então, em função do tempo e disponibilidade, a gente tem optado por essa estratégia em detrimento ao desenvolvimento de cursos e treinamentos mais alongados. Atualmente, nós temos 3 bibliotecários dedicados a essa função, e então
quase que 100% do dia desses profissionais são contemplados com elaboração de estratégias de busca e suporte aos pesquisadores com os outros serviços que eu não comentei, só exemplifiquei um. Então, essa estratégia em função do tempo e disponibilidade de recursos tem se mostrado bastante efetiva. E, por fim, a questão de orientações sobre busca bibliográfica, que se assemelha àquela ideia original de um serviço de referência, além do atendimento individual e em grupos, uma coisa que a gente está apostando e a gente está tentando trabalhar na produção desses conteúdos é na curadoria de dados e informações que são relevantes. Imagino que vocês tenham o mesmo desafio que a gente. Eu tenho a impressão que às vezes eu repito a mesma coisa todos os dias na biblioteca. Explica o que é uma revisão sistemática, quais são as suas etapas, o que é uma meta-análise. É claro que a biblioteca está ali para isso, mas se a gente tivesse outros recursos para disponibilizar essas informações de forma pública, facilitaria o serviço da biblioteca, porque aquele serviço baseado em camadas, por exemplo, ele seria mais efetivo. Um grande problema que a gente observa é o seguinte: a gente considera que muitas questões básicas, a gente fala, nossa, isso é responsabilidade do aluno saber o que é um operador booleano, por exemplo, mas em contrapartida a gente não dá conta de oferecer estratégias de capacitação para falar para um aluno recém-ingressante no curso o que é um operador booleano, o que é uma estratégia. Então, esses guias de bibliotecas que são utilizados em... Nossa, meu traço ficou muito feio. Esses guias de biblioteca que são utilizados internacionalmente, eu vou mostrar a seguir, são iniciativas interessantíssimas que acho que agrega muito valor ao serviço da biblioteca. Esse é o termo em inglês que a gente utiliza, então a gente tem duas pronúncias para esse termo. Então, esses guias de biblioteca é uma espécie de plugin que a gente instala no site da biblioteca. A gente tem isso um número grande de instituições internacionais em diversos países. O que é essa ideia, basicamente? A gente instala esse plugin no site da biblioteca, por exemplo, e nesse plugin ele já vem com uma estrutura pré-organizada. Esse aqui, por exemplo, é o guia de uso da biblioteca acerca de revisão sistemática da Universidade de Duke. Então, aqui tem aquelas informações relevantes que os pesquisadores precisam saber sobre o que é uma revisão, quais são os tipos, manuais, diretrizes, as etapas do processo de revisão. Então, isso a gente tem sido utilizado, esses LibGuides mundo afora, que podem ser, ele normalmente tem essa carinha assim, que é organizada por menus na parte central ou na parte assim lateral, e permite não apenas que a gente inclua informações aleatórias, mas que a gente coloque materiais para download, que a gente faça um FAQ. Então, na ausência de estrutura para ofertar uma pessoa, por exemplo, dedicada à oferta de cursos, treinamentos, palestras, a gente está tentando trabalhar nesses conteúdos para que a gente tenha um site informativo com essas informações básicas que a gente demanda todos os dias na biblioteca e, às vezes, utilizando a nossa expertise para curadoria de dados, isso possa ser um recurso que facilite e ajude também a reforçar a atuação do bibliotecário, nesse contexto. Bom, então, dito isso, quais são os principais desafios que a gente tem que superar quando a gente pensa na nossa atuação?
Primeiro, é uma autopercepção que os próprios bibliotecários têm em relação à área. Como eu disse no início, a ideia não é dourar a pílula, mas efetivamente reconhecer o papel estratégico que os bibliotecários têm. A gente precisa de superar os desafios institucionais. A gente sabe que nem todas as bibliotecas elas possuem bibliotecários específicos de referência, então a pessoa trabalha com processamento técnico, referência, então aquela estratégia dos guias de biblioteca pode ser uma estratégia super interessante para conseguir equilibrar a oferta de iniciativas de formação e de qualificação. A gente precisa urgente também avançar nessas iniciativas para ampliar o nosso cabedal de informação técnica, conhecimentos específicos de saúde, habilidade de elaboração de estratégias de busca, e isso tudo pensando dentro da rede BVS, por exemplo, que é uma estratégia importante de fortalecimento de redes, a gente pensar isso também em outros fóruns. A política de serviço é uma coisa importante porque alinha expectativas do que a gente oferta com o que o pessoal da saúde demanda, porque isso efetivamente são elementos importantes para que a gente possa reposicionar politicamente a participação dos bibliotecários, notadamente nas revisões e sínteses de evidências. Se a gente pensar em uma revisão sistemática, por exemplo, que todo o trabalho dos pesquisadores é feito a partir daquele N de estudos que a gente entrega, a gente percebe aquilo que eu comentei lá no início, que o nosso trabalho ele tem um potencial de impactar de forma direta ou indiretamente na produção científica em saúde. O professor Francisco Lana, ele tem utilizado esse quadro que eu acho super interessante, que mostra as etapas do ciclo de comunicação científica e como aquele poema do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção, quase que miraculosamente, em tudo que a gente fala de comunicação científica, produção de evidência, acesso, uso, disseminação, a gente consegue enxergar a atuação bibliotecária. Então, a minha fala, ela mais uma vez, ela vai nesse sentido de tentar mostrar que, né, desde a investigação, passando pelo cenário geral, gestão do periódico, citação, evidência prática para qualificar e subsidiar a tomada de decisão em saúde, tudo isso, de forma direta ou indireta, tem a mão dos bibliotecários. Eu até me arrisco dizer que se o PubMed, a BVS, Embase e Cochrane saem do ar, quase que é uma chance de o sistema colapsar, né? Porque às vezes a gente não dimensiona a potência da nossa atuação, porque a gente tem aquela percepção, nossa, mas eu só indexei um artigo, mas é esse artigo que lá na ponta ele vai ter o potencial de qualificar um cuidado. Então, na prática, o que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia é isso, acreditar no potencial do trabalho, demonstrar como que a nossa atuação ela pode ser estratégica, orientar as nossas práticas a partir dos guias e diretrizes internacionais, uma vez que as bibliotecas internacionais já têm muito material produzido, então a gente pode se inspirar. E a ideia é essa, assim, ter uma política de serviço, um procedimento operacional padrão para oferir qualidade, uniformizar os atendimentos, enxergar esses desafios de forma criativa e agregar valor aos nossos serviços e criar as nossas demandas. Nossa, mas a gente já tem tanta coisa para fazer, a gente ainda vai criar mais demandas? Acho que sim, né? Porque o que tem ficado patente é que esses desafios que a gente tem em relação aos bibliotecários de saúde, mais do que uma questão local, eles precisam ser resolvidos de uma forma institucional. Às vezes é quase utópico pensar nisso,
mas a gente precisa acreditar na utopia, a gente precisa de acreditar que é possível e conversar a respeito dessas possibilidades de fortalecimento da rede, no âmbito do Brasil, por exemplo, a criação de uma rede nacional de bibliotecários, é uma iniciativa que já teve no passado. A gente precisa de retomar essas estratégias, que elas são importantes, inclusive, que elas não competem, por exemplo, com a rede BVS, mas a ideia é somar esforços, aproveitar a nossa estrutura, que ainda é uma estrutura interessante no cômputo geral das instituições de ensino superior, para que a gente consiga pensar em estratégias e em caminhos para que essa noção e essa percepção que o bibliotecário ele é relevante não fique circunscrita só lá à nossa prática, mas que os outros bibliotecários também se empoderem e acreditem nisso. Essa é uma questão delicada, porque acaba influenciando também na percepção e na própria noção que a gente tem sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos. Então, a gente precisa pensar criticamente a atuação bibliotecária em saúde para que a gente consiga reforçar o nosso papel estratégico, as nossas valências e as nossas potencialidades. Em resumo, era isso que eu havia preparado para hoje. Um abraço, estou disponível para a gente conversar, esclarecer eventuais questões. Você sabe que eu sou um bibliotecário curiosamente analógico, mas a gente tem um Instagram e a gente pode conversar por lá. Então, muitíssimo obrigado pela atenção. Estou disponível para os esclarecimentos necessários. E, em resumo, é isso. A gente precisa de repensar as nossas ações e repensar a atuação bibliotecária no contexto da saúde, uma vez que a gente tem a reverberação do nosso trabalho, se ela não ocorre de maneira direta, seguramente de forma indireta, miraculosamente, quando a gente fala que o assunto é evidência científica, fatalmente aquilo passou por uma mão de um bibliotecário no início da produção, na indexação, na organização, na busca, na disseminação. Então, a gente precisa de reconhecer e valorizar o nosso papel. Então, esse foi o que eu havia preparado para hoje. Agradeço muitíssimo a atenção de todos. Estou disponível para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Peço desculpa aos nossos colegas da Latinoamérica de forma geral por ter falado em português, pero la minha persona não habla muito bem espanhol. Bom, um abraço a todos, obrigado mais uma vez e até a próxima. Gessner, muito obrigada. Você tem mais uns minutinhos? Ah, sim. Eu tenho alguns comentários e tenho algumas perguntas. Eu vou rapidamente fazer alguns comentários que eu pontuei, porque eu acho importante, né? Essa tua fala foi muito providencial, né? Esse reconhecimento da atuação estratégica do bibliotecário, que perpassa por todo o processo da construção da evidência científica, é extremamente importante e nós, profissionais bibliotecários, precisamos ter essa consciência e colocar isso de uma forma clara, por meio até do trabalho que você comentou, né, você falou em respeito sobre a universidade, né, num planejamento, numa política, num processo, e eu fiquei assim muito achei muito interessante a questão do formulário que vocês passam. Ele é um pouco mais do que a gente, por exemplo, a gente também trabalha na Bireme, porque ele já constrói a metodologia toda do trabalho com esse formulário. Então, assim, e você tem toda essa informação sobre a pesquisa, junto com o pesquisador, e ali já está uma metodologia. Então, assim, de qualquer forma, essa coautoria, ela pode não estar aparecendo, mas ela acontece.
né, ela acontece e é importante a gente ter consciência disso, né. A colega Luciana, logo no início da sua apresentação, comentou daquela imagem da dobradiça sem o parafuso, e é realmente muito interessante, porque nós somos o parafuso, se tirar o parafuso, aquilo não se conecta, né. Então, realmente representa muito bem. E a questão dos treinamentos, que eu acho muito importante, porque o que que acontece? Quem começa a trabalhar no processo de investigação, né, minimamente ele precisa entender, vamos supor que é uma revisão sistemática, uma síntese de evidências, entender como que aquilo vai ser construído, e esse treinamento ele é essencial para que a pessoa comece a caminhar nesse passo a passo para fazer a coisa como tem que ser. Com a inteligência artificial, por exemplo, a gente vai vamos supor que a gente vá facilitar essa recuperação, mas se a gente não tiver uma boa pergunta de pesquisa construída, toda essa questão da metodologia muito bem trabalhada, a gente não consegue chegar num resultado, bom, ou chega num resultado que é, vamos dizer assim, meio não é completamente correto, né, como a gente ainda vê, né, quando a gente não tem esse envolvimento de um profissional que atua diretamente nesse processo. Então, o treinamento ele instrumentaliza o pesquisador e é importante, né? Por isso vocês trabalham, a gente trabalha na Bireme também com os kits e com o treinamento, o curso virtual também que a gente tem disponível. E ressaltando um pouco mais também a questão da coautoria, né, que você comentou, achei muito interessante a questão quando você falou do como é que você utilizou da Biblioteca do Canadá? Em partes, não, você usou um outro termo. Camadas. Em camadas, isso, né. O atendimento em camadas. Muita gente não entende que esse atendimento, né, e vocês dedicam um grande tempo para isso na UFMG, é muito bom que as pessoas que estão aqui também participem disso, entendam como é esse processo, como é essa política, porque demanda tempo, né? É um atendimento extremamente especializado, né? Sim, a coautoria é uma realidade, né? Então a gente precisa pensar nisso, embora nem todas as bibliotecas tenham essa inserção, mas existe uma potencial demanda para que ocorra essa inserção, né, dos profissionais nesses grupos de pesquisa para que auxiliem. Algumas sim têm e têm forte. Então essa série, né, que a gente está pegando agora na rede de referencistas, começou com a universidade, né, a gente conversou um pouco sobre isso, mas trazendo sim essa questão do papel efetivo e não de coadjuvante. E não só da referência, mas sim do suporte do bibliotecário em todo o processo de construção de um trabalho de pesquisa, de uma evidência científica, de uma revisão sistemática. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Tem muitos elogios no chat. Eu tenho algumas perguntas, não sei se que eu anotei também. Beth, não sei se você quer fazer algum comentário, porque eu vou passar para as perguntas também que o pessoal colocou. E depois a gente te dá a tréplica, a réplica, Gessner. Eu gostaria de agradecer aí o Gessner e dizer que o tema é extremamente interessante, importante discutir, né? E pelas questões aqui no chat, você vê que realmente é desafiador para muitos bibliotecários essa missão ou entender esse papel, né? Muitas vezes até entende o papel, mas não, às vezes não tem a estrutura para se encaixar nesse fazer. Então, eu acho que é um tema assim muito atual para ser discutido, e em tempos de IA, né, o papel do bibliotecário também se faz assim muito presente nesse processo, e por mais que a IA nos ajude no desenvolvimento, às vezes, na melhoria do texto, na boa elaboração da estrutura de um artigo científico, a coleta é essencialmente humana. Ainda ela não é IA, né? Então, precisa ser feita a estratégia de busca, tem muita alucinação nesse meio do IA ainda, né? Estamos ainda entrando nessa era. Então,
o profissional bibliotecário se faz muito presente nesse momento, até mesmo para orientar essa questão da publicação científica, o quanto isso está sendo verificado dentro das revistas. Então, o bibliotecário pode orientar nesse processo também, dizer, olha, aí eles vão checar se foi feito em sistemas de chat GPT, então você tem que cuidar disso, essa revista, esse editor, essas coisas têm que ser orientadas, porque ninguém sabe direito. Então, nós estamos na ponta disso tudo acontecendo, né? Então, eu vejo gratificante ter um profissional como você indo a fundo nisso, né? Muito importante, muito obrigada. Eu não sei se a Rose prefere ler as perguntas, trazer as questões, então tá bom, Rose. Obrigada. Eu anotei, Gessner, alguns comentários e perguntas. Eu vou começar aqui bem do comecinho. A Jéssica, ela pediu se você poderia exemplificar algumas habilidades comportamentais que você cita bem no começo, que o profissional bibliotecário precisaria ter, além das habilidades técnicas. Ela também comentou sobre o serviço de curadoria. Jéssica, eu acho que isso o Gessner já explicou agora mais no final, né, que essa questão ele exemplificou até com o plugin. E depois, emendando nessa parte das habilidades comportamentais, tem uma pergunta também sobre esse plugin que você citou, também como exemplo. Então, pode responder primeiro, que depois eu passo para a próxima. Por favor, Gessner. Sim, então, só para manter a tréplica, né? O que você comentou eu concordo plenamente, porque a ideia é deslocar um pouco a percepção, né? Assim, o que a gente faz? A gente faz uma ajuda ou a gente oferece um suporte, né? Essa ideia de ajuda remonta àquela ideia do serviço de referência como ponte, né? E acaba desconsiderando a complexidade que a gente tem nesse processo e a própria relação dialética que se estabelece entre o bibliotecário e o profissional de saúde, por exemplo, que nesse momento ele está do outro lado da mesa, que ele não costuma estar, né? Então, a ideia de pensar em habilidades comportamentais é de mostrar a disponibilidade, do bom atendimento, da cordialidade. São aspectos importantes porque posicionam a biblioteca, né? Muita gente enxerga na biblioteca uma barreira e não como uma possibilidade. Seja que o bibliotecário está escondido atrás do computador, porque ele está sempre de cara feia, mal-humorado. Lá na minha sala a gente preparou, inclusive, um divã. A gente tem 2 sofazinhos assim, uma, 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 uma um potinho de bala e atendimento padrão é isso. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Você aceita uma barzinha para adoçar a vida? É isso, assim, porque metade dos nossos atendimentos são de caráter psicológico, né? Porque, assim, a pessoa está literalmente em ponto de surtar com a pressão acadêmica, isso, aquilo. Então, a ideia de desenvolver habilidades, que são soft skills, são isso, né? De habilidades mais comportamentais que, como pano de fundo, tem como objetivo mostrar. Às vezes a gente não vai conseguir atender a demanda plenamente que é apresentada, mas a gente pode orientar. Então, a ideia é essa, né, de mostrar que a biblioteca está ali disponível para auxiliar, se não colocando a mão na massa, como uma orientação. Então, acho que o ponto de partida é esse, sim. Abrir a porta e demonstrar disponibilidade, e o restante vem a reboque, né? Eu comentei da cordialidade, não é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, mas a ideia de um bom atendimento, do cafezinho, do café, da balinha, disso, né? É uma brincadeira assim, mas eu acho que são habilidades nesse sentido que a gente precisa desenvolver. Eu vou colar aqui no chat um link. Olha, acho que eu não vou conseguir colar. Vocês sabem disso, né? Demonstração prática só serve para 2 coisas, né? Uma para deixar a gente sem graça e outra para falar, olha, vai funcionar e não vai funcionar. Se quiser me mandar de alguma forma, eu coloco. Estranho, você não consegue colar, Gessner?
mas qualquer coisa a gente Assim, coloca aqui também. bate-papo só está disponível durante a reunião. Está falando que eu não estou na reunião. Ah, que Bom, estranho, né? Você é veja só, palestrante e não tá. veja só, eu não estou na reunião. Juntamente com a gravação, a gente pode deixar esses links com esses guias de Isso. Uhum. pesquisa, que ele é basicamente uma plataforma de gerenciamento e curadoria de conteúdo que foi desenvolvido originalmente por uma biblioteca australiana, agora falhou a memória de onde foi, com aquela estrutura mais ou menos que eu mostrei, que é super utilizada mundo afora nas bibliotecas. Tem inclusive uma comunidade que você consegue fazer uma busca por bibliotecas, então é uma estrutura padrão. O processo de instalação é um processo simples para o pessoal da TI, né? Mas a gente consegue utilizá-los assim sem embaraço. Então, acho que junto com a gravação a gente pode deixar esses links disponíveis para quem tiver interesse em ler um pouco mais ou se aprofundar nessa possibilidade. Obrigada, Gessner. Tem um comentário da Luciana também, agradecendo por você lembrar da importância do nosso papel, né? Ela faz parte do núcleo de atenção, de avaliação de tecnologias em saúde, e realmente o papel do bibliotecário nesses NATs assim, é essencial da mesma forma. Obrigada pelo comentário, Luciana. O Leonardo, nosso colega da homeopatia, ele pergunta quais estratégias e práticas os bibliotecários podem adotar para colaborar efetivamente com outros departamentos acadêmicos. Bem complexa essa tua pergunta, né? Visando fomentar uma cultura interdisciplinar de pesquisa rigorosa e baseada em evidências dentro da universidade. Isso está em conformidade com a meta 4.7 do ODS 4, que promove a educação para o desenvolvimento sustentável e a cidadania global. Sabe como que a gente faz? A gente faz de uma forma simples, bem mineirinha. A Faculdade de Medicina da UFMG, por exemplo, ela tem basicamente dois grandes departamentos, um de graduação e um de pós-graduação. No da graduação, a gente vai lá, bate na porta e fala: olha, a gente é da biblioteca e a gente está querendo integrar a biblioteca no circuito de atividades dos calouros, por exemplo. Então, a biblioteca vai e participa da semana de introdução aos calouros. Então, a gente sabe que o professor do primeiro período tem uma disciplina de metodologia científica que tem uma parte de busca. A biblioteca pode colaborar para apresentar o universo de bases, pelo menos para os alunos do primeiro período. Para o pessoal da pós-graduação, por exemplo, o que a gente tem feito para tentar contribuir? A gente vai lá no CNPq, mapeia quais são os grupos de pesquisa que a universidade tem especificamente na Faculdade de Medicina, e é isso, assim, a gente cria as nossas demandas abrindo essas janelas de forma simples. Oi, eu sou o fulano, a gente tem um serviço na biblioteca especializado de suporte bibliotecário para buscas de estudos. Primeiro, vocês estão precisando de suporte? Segundo, dependendo desse suporte, o bibliotecário ele pode integrar a equipe, tem vaga aberta, uma mãozinha a mais, ninguém nunca dispensa, né? Então, a ideia é essa, assim, de ter uma proatividade, de tentar entender dentro da estrutura institucional e da realidade de cada instituição como que a gente pode contribuir. Então, a gente acaba abrindo as portas, assim, de uma forma muito simples, ou de mandando um e-mail, agendando um horário, junto com os coordenadores de curso, o próprio coordenador desses grupos de pesquisa, por exemplo, que normalmente são grupos de pesquisa que têm financiamentos importantes em termos financeiros e que acaba gerando recursos interessantes para a biblioteca. No Campo Saúde, por exemplo, onde que eu trabalho, nós cedemos o subsolo da biblioteca para criação do laboratório de testes de vacina contra a Covid. Então, é um projeto financiado internacionalmente. Ok, qual que é a contrapartida pela cessão do subsolo da biblioteca para uma coisa que é extremamente relevante e útil?
o desenvolvimento de um setor de leitura, de literatura na biblioteca. Então, a ideia é essa, assim, de tentar articular institucionalmente dentro da realidade de cada um, nessa tentativa de ser proativo, abrir uma porta, tentar esses contatos, e a formalização dos serviços, por exemplo, como uma política, auxilia nessa negociação de papéis, de como que o bibliotecário ele vai contribuir. Então, a resposta, para não ficar repetitiva, ela vai um pouco nessa linha de tentar reconhecer dentro da estratégia quais agentes a gente pode acionar para realizar essas negociações locais que têm impactos assim, não somente na realidade da biblioteca, mas também institucionalmente, né? A proatividade é importante nesse momento, né, Gessner? Fazer essa, olha, o que que eu tenho aqui, com o que que eu posso contribuir e dizer, oi, estou aqui, né? Então, assim, e promover também promover esse serviço também, né? Tem um comentário de uma colega do Equador, um colega do Equador, Jenny Eraço. Ela comenta sobre que a formação dos novos bibliotecários está sendo apoiada pelo país, né, nacionalmente, pelas autoridades do país, pelo Equador, mas que tem muito trabalho para fazer. Vou falar em espanhol, desculpa. Generazo hace um comentário acerca da formação de novos bibliotecários, especialmente no Equador, que está sendo apoiada pelas autoridades, pero há muito trabalho para hacer e não há personal formado capacitado. Então, eu me permito comentar aqui também, Jenny, que este é um trabalho contínuo e conta com nós em Bireme também, com tudo que Gessner falou, temos material, então temos sim este compromisso de estar trabalhando e apoiando em esta formação tanto técnica, que há este tipo de curso e informação em Bireme, como também de técnica no sentido de habilidades de indização, editoração, para cursos para editores, para melhorar as revistas e também em la búsqueda de informação. Então, temos todo este material também disponível. Não sei se tem mais algum comentário. E também o Arnaldo, né, comentando que é lá do Ceará, da Faculdade de FAEC e Crateus, comentando que é muito frustrante, né? Que às vezes você faz um trabalho e ninguém te referencia. Acho que a gente não pode ficar nesse papel passivo, né? A gente tem que trazer isso, né, no momento olha, esse atendimento, ele representa isso aqui, né? É como se a gente está trabalhando numa questão de metodologia do teu trabalho, então, a gente precisa se colocar, é muito importante nós nos colocarmos como profissionais. A gente está com o tempo estourando aqui, eu não sei se alguém tem mais, infelizmente não vai dar tempo de abrir os microfones, mas se alguém tem mais algum comentário, Gessner também, para não tomar mais seu tempo. Ah, imagina. Mas, por fim, eu só queria falar que é importante a gente criar a nossa cultura. No contexto das universidades, o aluno demanda da biblioteca porque o professor demanda do aluno. Então, essa foi a primeira questão que eu tive, o primeiro impacto quando eu fui trabalhar na saúde, que ele sabia quem que era o bibliotecário, como é que ele poderia contribuir. Eu quero agendar com o bibliotecário. A pessoa, a gente brinca que a gente tem até um alter ego elevado, né? Porque, assim, é, já se tem essa cultura institucional do papel do bibliotecário, que as buscas têm que passar pelo bibliotecário. Então, a criação dessa cultura institucional talvez seja uma coisa que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo e que o nosso colega lá do nosso querido Ceará, né, comentou, né, assim. Então, acho que a criação da cultura, uma cultura organizacional da própria biblioteca pode contribuir nisso. Também sigo à disposição, depois a gente pode deixar os nossos contatos lá, junto com a apresentação, a gente pode seguir conversando também em outros fóruns. Muitíssimo obrigado pelas mensagens no chat, e é isso, a gente segue se falando.
Muito obrigada. Eu vou só tentar abrir aqui para a gente fazer uma foto, que eu não fiz foto nenhuma. Não sei se alguém, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele também não me deixa abrir aqui. Não me deixa abrir, só deixa silenciar. É estranha essa modalidade que a gente pegou de evento. Você consegue, Beth? Vamos ver se você consegue. Eu estou tentando aqui, não consegui. Pelo menos para fazer a foto. A gente teve mais de 130 pessoas conectadas, viu, Gessner? Chegamos a 134. Sim, bastante gente. Foi muito bom. Agora todas as câmeras estão habilitadas. Obrigada, Beth. Se quiserem abrir as câmeras para que possamos fazer uma foto, agradecendo o Gessner, assim, muitos agradecimentos no chat. Se houver possibilidade de você disponibilizar alguns links, ou os links que você citou, e se houver possibilidade, o formulário da biblioteca. Já teve pedidos, eu também gostaria muito disso. Pode deixar. A gente achou o formulário muito, muito bom, muito bem montado, simples, mas bem montado. E se tiver possibilidade, aí eu deixo disponível para todos também na página das palestras do fortalecimento da rede, que é aquela página Rede BVS. Coloca a Rede BVS no Google que ela já vem e vai estar lá também, tá bom? Muito, muito obrigada a todos. Obrigada, Gessner, mais uma vez. Obrigada aos colegas da BIREM, obrigada, Beth, e obrigada, graças graças a todos. Vamos tentar fazer os subtítulos em espanhol. Não hago a promessa porque tentei disponibilizar a transcrição. Se tendemos sucesso na transcrição, vamos tentar incluir os subtítulos, ok? Muitíssimas graças a todos. Graças, Gessner. Obrigada.